Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, vamos começar aqui mais uma malhação e agora é malhar de forma exponencial. O que é a potenciação? É quando você tem uma multiplicação de fatores iguais, ok? E aí o primeiro caso que nós vamos ver aqui, que é o clássico de todos, que é quando falamos o quadrado de um número. Quadrado de um número é quando eu tenho assim, ó. Por exemplo, eu tenho o 3 elevado ao expoente 2. E como que eu resolvo essa situação? 3 vezes 3. Ou seja, eu vou repetir a base quantas vezes aparece o expoente. E 3 vezes 3 é 9. Vamos fazer outro exemplo? Olha só. 7 ao quadrado. Então vai ser 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é quanto? 49. Professor, vamos lá. Quem que é cada termo? Vou utilizar aqui o primeiro, ó, para poder explicar. E você anota isso aí, tá certo? Vamos lá. Esse termo aqui de baixo, esse número aqui de baixo, ó, eu vou chamar ele de base. Tá certo? Esse termo aqui de cima, ó, vou chamar ele de expoente. E esse termo aqui, ó, que é o resultado, eu vou chamar de potência. Ok? Então eu tenho a base, que ela está elevada a um expoente, e eu tenho o resultado que é a potência. Vamos fazer aqui um esqueminha aqui, olha só. Para ficar legal para vocês, ó. Tem então aqui a base. Anota isso aí, tá? Escreve isso aí, ó. Base. Sempre é bom estar repetindo essas coisas. Escreve, ó. Expoente. Isso tudo é igual a quem? É igual a potência. Vou colocar um igual aqui na frente, que é para você lembrar disso aí, ok? Frente do nome base aqui, ó. Colocar um sinal de igual. Aí, ó. Então tem aqui, ó, a base, eu tenho aqui, ó, o expoente, eu tenho o resultado aqui, ó, sendo que a potência. Ok? Então anota isso aí. Aqui nós estamos falando do número elevado ao quadrado, ok? Qual que é uma outra situação que é importante você saber, jovem? É quando eu falo o cubo de um número, tá certo? Esses são casos específicos. O cubo, o cubo de um número. O que é o cubo? O cubo é elevado ao expoente 3. Lembre-se disso, tá certo? Então, quando eu tenho aqui elevado ao expoente 3, eu falo de número ao cubo. Vamos ver aqui como é que fica essa situação. Se eu tenho aqui, ó, 1 elevado ao expoente 3. Significa que é o 1 quantas vezes? É o 1 3 vezes, ou seja, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. E 1 vezes 1 vezes 1, o resultado é 1. O outro caso aqui, ó, 2 elevado a 3. Isso nós já fizemos, não. Presta atenção que nesse caso eu estou falando do expoente 3. Então, a base, que é o 2, eu vou repetir ela 3 vezes. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Aí, 2 vezes 2 dá 4. Aí você vai pegar esse resultado 4 e multiplicar com esse outro 2. 4 vezes 2 dá 8. Ok? Então, quando eu falo o cubo de um número, significa que esse número está elevado ao expoente 3. Tá certo? É importante você ter essa noção aí. E algumas observações aqui. Nós vamos anotar aqui algumas observações que é importantíssimas quando falamos de potenciação. A primeira delas diz assim, ó: todo
número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Essa é a observação número 1. Vamos colocar aqui, observação número 1. Todo número elevado a 1. Escreve aí as observações, tá certo? Coloca aqui, ó, observações. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos fazer aqui alguns exemplos. 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é a 3. E assim por diante, ok? Essa é a observação número 1. Vamos aqui para outra observação. Segunda observação. 2. Qual que é a segunda observação, professor? Vamos digitar ela aqui, ó, para vocês. Todo número natural, vírgula, diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Pessoal, fique atento, tá certo? Olha só, todo número natural diferente de 0. Então, vamos aqui. 1 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 também é 1. 3 elevado a 0 também é 1 e assim por diante. Então, a base ela tem que ser o quê? Diferente de 0. E observação 3, né? E essa observação 3 aqui, ela é legal porque, presta atenção, olha só, tanto que essa observação é legal. Porque isso vai facilitar a sua vida para calcular potências quando a base for 10. Ela diz o seguinte, que toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1 seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Como assim, professor? Em outras palavras, vamos pensar da seguinte forma. Olha só, se eu tenho 10 elevado a 1, o que você vai fazer? Você vai colocar 1 e aqui vai acrescentar apenas um zero. Se eu tenho 10 elevado a 2, então você vai colocar o 1 e você vai acrescentar 2 zeros. Porque vai ser 10 vezes 10 que dá 100. E 10 elevado a 3. O resultado vai ser 10 e 3 zeros. E 10 elevado a 4, professor? Da mesma forma, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E o resultado dessa multiplicação é o mesmo que você colocar um 1 e acrescentar 4 zeros. 2, 3, 4. E assim por diante. Ok? Então, vamos finalizar aqui essa primeira parte utilizando essas operações básicas. E te espero na próxima aula. E vamos malhando. Até mais.